Essa é a nossa série, O que Deus Não Disse. Nós vamos começar uma nova série hoje, para tentar nos conversar sobre o que... A gente sempre conversa sobre o que Deus diz, né? Sobre o que Deus diz, a gente sempre fala. Então a gente vai tentar conversar sobre algumas coisas que Deus não disse. E isso é um grande perigo, quando pessoas pautam e baseiam suas vidas sobre o que Deus não falou, sobre o que Deus não disse. E eu espero que Deus tenha trabalhado já no teu coração, aberto o teu coração, para a gente participar e você tirar maior proveito da mensagem de hoje. Eu queria começar falando sobre... Hoje, assim, a gente não tem muito alguma coisa que norteia as nossas decisões, as decisões da nossa sociedade, as decisões da nossa cultura. Não há alguma coisa que paute, que todo mundo tome a decisão de forma igual, que todo mundo tome a decisão de forma por um só movimento, de uma forma só. Não há mais isso. O que acontece hoje? Nós não temos muitas convenções sociais. As convenções sociais já não fazem mais tanto sentido como antigamente. Antigamente, a cultura pensava, a nossa sociedade pensava de uma maneira só. Hoje em dia não, já não pensamos mais todo mundo com valores norteadores, como eram, por exemplo, sexo antes do casamento, mãe solteira, divórcio. Essas coisas passaram, as pessoas não enxergam mais isso como um problema, né? Isso não é mais um problema na nossa cultura, certo? Então a gente não discrimina mais uma mãe que se tornou mãe solteira. Como disse o Papa Francisco, não existe mãe solteira, existe mãe. Independente se ela está casada ou se é solteira, é mãe. Hoje a sociedade não discrimina mais isso, né? E a partir disso, os comportamentos, as decisões que a gente toma são definidos conforme a conveniência. Então, como que a gente faz uma escolha? A gente faz uma escolha conforme a nossa conveniência, se aquilo é bom para nós ou não é bom para nós, se aquilo vai nos beneficiar ou não vai nos beneficiar. E aí, quando você joga isso no ventilador e amplifica isso, aí você tem pessoas que votam para não investigar um presidente, e a desculpa é por causa da estabilidade do país. A verdade não faz mais tanto sentido, né? O que faz sentido é difícil até de explicar, mas eles se protegem, então é melhor eu me proteger, porque senão eu vou entrar nessa, do que eu apurar a verdade. Então as decisões são tomadas por conveniências, ou então atropelar uma mulher para assaltá-la. Não sei se vocês viram esse caso, lá no Rio de Janeiro, os caras foram atropelar, deram um toquinho assim para atropelar um casal para poder assaltá-lo. A mulher estava grávida e perdeu o bebê. Então as pessoas vão e atropelam. Por quê? Estão precisando de dinheiro. Ou então a gente faz acordos para benefícios mútuos, mesmo não importando a quem vai prejudicar. Não interessa. Esse é o homem da mala, tem meu nome desgramado ainda, Rodrigo Rocha Luz. Se não prejudica ninguém, por que não fazer? E a ética dos caras é pautada no seguinte: se ninguém ficar sabendo, não há problema. O problema é se as pessoas ficam sabendo. É mais ou menos nisso que eles pensam. Então, a ética da conveniência. Então, quando esse pensamento ele se encontra com a ideia de um Deus somente de graça e amor, então você imagina um cara que pensa isso aqui, né, que tem um tipo de comportamento desse, quando ele encontra com um Deus somente de graça e amor, o que vai acontecer? A vida dele vai ser transformada? Vai ter sido transformada? Não. O que acontece é que parece que são amplificados esses comportamentos. O pensamento dessa era encontra um Deus de amor e graça. A pessoa encontra esse Deus e o que ela faz? Ela se torna uma pessoa licenciosa. Ela continua fazendo as mesmas coisas porque ela acha que Deus vai olhar para ela e falar assim: tadinho, ele só estava tentando defender o pão das crianças. Mas por acaso ele matou uma moça, matou um neném.
Não, Deus entende. Deus entende que aquela mala ia ser a aposentadoria. Afinal de contas, os caras têm tanto, né? O que é 500 mil por semana durante 30 anos? A gente beneficiou tanto esse país. Então, as pessoas que têm esse comportamento, se encontram com Deus de graça e amor, acham que Deus vai passar a mão na cabeça dessas pessoas. Ele só estava tentando se dar bem. Poxa vida, todo mundo se dá bem, ganha tanto dinheiro, por que eu não posso? Eu tenho certeza que Deus entende. Eu tenho certeza que Deus me perdoa. Eu tenho certeza que Deus não leva isso em conta. Isso é muito perigoso, porque as pessoas começam a viver com Deus de uma maneira que não tem limites, porque Deus entende. Agora, tem um outro pensamento que é interessante também. Quando esse pensamento da cultura, ele encontra um Deus, a ideia de um Deus somente de justiça e verdade, eu não sei se a coisa fica pior, mas fica tão ruim quanto. Porque ao invés desses pensamentos serem minimizados, aplacados, geram uma certa escravidão. Porque o cara, ele toma tanto nojo do que ele fazia antes, e tanta aversão do que ele fazia antes, e ele é imbuído de uma áurea de santidade, de separação, que ele exclui tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que estava ao redor dele, e isso faz com que ele se torne um escravo. Como? Essas pessoas são impregnadas por uma iniciativa de afastamento e santidade que isola e torna ele escravo de lugares, escravos de comportamentos, escravos de pensamentos que não tem nada a ver com Jesus. Você já viu aquela pessoa que tinha uma vida muito ruim ou que tinha uma vida muito difícil, que se envolvia com esse tipo de pensamento da nossa era, da ética da conveniência, que tomava decisões pela sua conveniência? Aí ele se torna um cristão, e esse cara sai do 8 para o 80. Ele não lê livro nenhum outro senão a Bíblia. Ele não vai em nenhum outro lugar senão a igreja. Ele não ouve nenhum outro tipo de música senão música cristã. Ele não compra cosmético nenhum se não for cosmético cristão. Ele não vai em loja que não seja loja de gente que é cristã. Ele começa a viver dentro de uma bolha, e ele começa a se tornar escravo dessas realidades. E no fundo, ele acaba sendo como aquele filho da parábola do filho pródigo. Lembra? Que o pai tinha 2 filhos, o mais novo foi pedir: o pai, me dá minha herança, e vai para longe e gasta tudo. E aí ele se arrepende e fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os escravos da casa do meu pai, até os empregados, comem melhor do que eu estou comendo agora, então eu vou voltar. E ele volta com uma desculpinha. Quando ele volta, o pai o recebe. O filho mais velho que ficou trabalhando, o que ele fala? Cara, eu tenho trabalhado para você como um escravo há tantos anos, e você nunca me deu um boi para comer com meus amigos. O pai põe a mão na cabeça e fala: cara, onde você estava? Como que você pode estar tão perdido? Você não percebeu que tudo que eu tenho é seu? Mas o filho estava junto com o pai, vivendo como escravo. E aí esse tipo de gente começa a viver junto com Deus, como escravo. E nesses 2 casos, por causa de desconhecimento, de ensinos errados, por não saber as intenções de Deus, as pessoas começam a pautar as suas vidas em verdades que Deus nunca disse, em promessas que Ele nunca fez. E isso provoca muitas feridas, muitas dores, para ambos os lados. E o que eu quero falar com você hoje sobre uma coisa que Deus nunca disse, que Deus nunca falou, não importa o que você faz. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse que não importa o que você faz. Certo? Esse é o tema que eu quero abordar com você hoje. Porém, há uma grande diferença entre Deus não se importa, ou Deus não importa o que você fez, e não importa o que você faz. Ok? Que não importa o que você fez, ponto pacífico. Para Deus não importa o que você fez. Não importa o que você fez no passado, não importa quem você era e que tipo de vida você levava até que você se encontra com Deus. Não importa.
Para ele, não importa, a partir do momento em que há o arrependimento, a mudança de mente e o novo caminhar é proposto. Então, o passado, ele fala, dos teus pecados eu não lembrarei mais. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eu tornarei mais brancos do que a lã. Ele não se importa. Ele pega os seus pecados e jogou os meus, os seus, ele jogou no mar do esquecimento. Ok, agora, o que a gente está falando, o que a gente quer falar hoje, é sobre a nossa postura quanto cristãos, quanto seguidores de Jesus. Aí importa o que a gente faz, sim. Você já teve o desprazer de passar na estrada e ver uma batida acontecer? Quem aqui? Alguém já teve o desprazer de ver isso na estrada? Eu nunca tive o desprazer. Eu tive o desprazer de passar momentos após a batida. E batida de frente, o estrago é grande demais. É terrível. Não tem como um carro sair da mesma maneira após uma batida de frente com um caminhão, concorda comigo? Não tem como. O carro bate de frente em alta velocidade com o caminhão. Tem como o carro sair da mesma forma que bateu? Não. Ele sai totalmente transformado, sai totalmente desfigurado. É praticamente um outro carro. Às vezes nem mais carro porque às vezes o bicho fica com a sanfoninha, pequenininho. Você imagina uma vida que se encontra com Jesus, que é muito maior do que qualquer tipo de caminhão em alta velocidade. Não tem como a vida de ninguém que bate de frente com Jesus, que se encontra com Jesus, sair da mesma forma, continuar do mesmo jeito. Não há como. E quando essas vidas, que depois que se encontraram com Cristo, elas começam a se parecer com as vidas anteriores, Jesus intervém e chama a nossa atenção. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o que ele fez com algumas igrejas certa vez. No livro de Apocalipse, capítulo 2, você tem uma sequência de cartas que Deus escreve para algumas igrejas. E é muito interessante, porque ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. A figura do livro de Apocalipse é sempre cercada de muito mistério, né? A gente olha, tem muita figura. Então vamos deixar o esoterismo evangélico um pouco de lado e vamos olhar para os fatos para ver o que está acontecendo aqui. João estava preso na ilha de Patmos. Eu vou te mostrar aqui depois um mapinha. Ele estava preso na ilha e ele decide, Deus aparece para ele, Jesus leva ele numa visão e ele vai para um certo lugar, e nesse certo ambiente Jesus conversa com ele algumas coisas e fala para ele: escreva às 7 igrejas, escreva algumas coisas que eu quero te falar sobre essas igrejas. E Jesus começa a revelar algumas coisas dos bastidores dessas igrejas, que estavam acontecendo no âmago dessa igreja, e que essas igrejas, às vezes, quem frequentasse a igreja não sabia que estava acontecendo. Jesus começa a revelar o interior dessas igrejas. E a primeira igreja a qual ele escreve é a igreja de Éfeso. Éfeso era a cidade principal da Ásia Menor. O que era a Ásia Menor? Hoje não existe Ásia Menor. Hoje a gente chama a Ásia Menor de Turquia. Existe uma cidade na Turquia chamada Éfeso, e é essa cidade que João está escrevendo. Era uma cidade na época muito valorizada, porque tinha um comércio fantástico. Era uma cidade portuária, tinha uma cultura avançada e uma propensão de religiões, muitas religiões, muito culto a vários deuses. E lá em Éfeso, quem plantou essa igreja, se não me engano, foi o apóstolo Paulo, que plantou essa igreja lá em Éfeso, numa de suas viagens missionárias. Foi uma das igrejas que Paulo dedicou mais tempo e atenção. Ele ficou 3 anos lá, ensinando nas praças, ensinando nas casas. 3 anos ensinando, ele formatou essa igreja.
A ligação era tão forte que quando Paulo se despediu deles, eles foram para o porto para se despedir de Paulo, sabendo que não iam ver Paulo nunca mais na vida, eles choraram muito, porque Paulo estava indo embora. Paulo gostava tanto dessa igreja que quando ele saiu, ele mandou o seu filho na fé, Timóteo, para pastorear aquela igreja. E o próprio João também pastoreou essa igreja de Éfeso. O João que hoje, nesse momento, está preso em Patmos. Ele também pastoreou essa igreja. E ele fala, ao anjo da igreja escreve. Nós temos duas teorias sobre essa questão do anjo. A primeira teoria é que o anjo é o pastor da igreja. A segunda teoria é que o anjo é um ser celeste, pautado em alguns textos do Primeiro Testamento, em que as nações tinham textos que diziam que algumas nações estavam guardadas por alguns anjos e tudo mais, e aí isso começa a abrir a ideia de que cada cristão individualmente tem um anjo da guarda, pautado naquele texto também de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, etc e tal. O grande problema de eu achar que o anjo aqui é um ser celeste, é que ele manda escrever. Anjo sabe ler? Eu não sei se anjo sabe ler, não tem nada de mal se o anjo souber ler. Mas você não tem nenhum relato na Bíblia que o anjo lê. Nenhum relato do Evangelho você tem que o anjo está lendo. Imagina ele chegar para Maria e falar assim, Maria, eu tenho uma notícia para te dar. Aí Maria, pois não? Ele, peraí, cadê o papel? Peraí Maria que eu esqueci. Não, toda vez que o anjo vai falar para alguém, vai dar um anúncio, é de cor. Então, não vai muito bem essa teoria de que é um ser celeste. Cada igreja tem o seu líder, o seu representante, e nessa figura o anjo é o pastor dessa igreja. Então Jesus manda João escrever ao pastor dessa igreja. É um alerta ao pastor dessa igreja sobre como que essa igreja estava caminhando. Essas aqui são as 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. João estava aqui, em Patmos, a mais ou menos 50 milhas do continente, quando ele recebe essas revelações bombásticas sobre as igrejas. E o texto diz, aquele que tem, as palavras são daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Que história é essa de 7 candelabros e 7 estrelas na mão? Não é muito complicado. As estrelas na mão representam Jesus segurando as igrejas, ou seja, Ele é o sustento dessas igrejas, das igrejas. Ele tem essas igrejas nas suas mãos. Na eternidade, na dimensão da eternidade, Jesus nos tem seguro nas suas mãos, e nada pode tirar você das mãos de Jesus. E essa é uma grande sacada. Se você, por suas forças, se policiar para sempre estar nas mãos de Jesus, depende de você. Mas se Ele te colocar nas mãos dEle, depende dEle te sustentar. Vamos supor uma coisa. Cida, eu estou no último andar, lá onde tem, no seu prédio, onde tem as placas de energia solar. E de repente você cai do prédio e eu seguro a sua mão e você está lá com seus pezinhos balançando e eu segurando a sua mão. Qual a escolha que você faz? Sou eu e você. Você prefere eu segurar no seu punho ou você segurar no meu punho? Você prefere que eu segure no seu... Por que você prefere que eu segure no seu punho? Porque você não confia na sua força. Ok. Pérez, que escolha você faria? Você segurar no meu punho ou eu segurar no seu punho? Numa situação dessa.
Mas não dá. Vamos supor, tudo bem, você segura e segura. Beleza, então cada um está segurando no outro. Então você está dividindo a confiança, um pouco em mim, um pouco em você. Agora, se você for Deus, eu deixo de segurar. Se for Jesus, eu sou menor. Agora, se fosse Jesus, não, eu era eu. Não, eu entendi que você... Não, eu sou eu. Não, eu entendi que Jesus estava me segurando. Não, era eu e você lá no seu prédio. Então você preferia o quê? Não, então eu acho que... Eu vou segurar você. É claro que se a gente tem essa possibilidade de da minha força, me manter em Deus, e Deus me sustentar, obviamente que Ele é muito mais forte do que eu. Então eu posso muito bem estar tranquilo sabendo que Ele me sustenta. Logo, quando Jesus, a figura mostra que Ele tem as estrelas em suas mãos, Ele que sustenta a igreja. Os 7 candelabros são também as igrejas, e Ele anda entre os candelabros. Ora, o que brilha no céu? São as estrelas. O que brilha na terra? As luzes, os candelabros. Então, as estrelas no céu é a dimensão da eternidade da igreja, os candelabros na terra é a dimensão temporal da igreja, é a presença histórica. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus caminha entre as igrejas, entre aquelas que têm a função de iluminar o mundo, certo? Porque Jesus sempre disse que as igrejas eram a luz do mundo. Então o candelabro, ele é a luz, é a dimensão. No céu quem brilha é a estrela, na terra quem brilha é o candelabro. Devo pegar essa imagem? Então ele está falando de uma perspectiva da eternidade e numa perspectiva temporal. Na dimensão da eternidade nós estamos seguros, na dimensão histórica Ele está presente perto de nós. Então é como se fosse que essa cadeira vazia que está ao seu lado, esse lugar vazio que está ao seu lado, Jesus está sentado do seu lado. É isso que ele está dizendo. Que Ele caminha entre os candelabros, Ele está presente na igreja. Mas se essa consciência, se você tivesse consciência real disso, seu comportamento no domingo de manhã mudaria? Ou seria o mesmo? Se você pudesse ver Jesus sentado ao seu lado, o seu comportamento mudaria ou permaneceria o mesmo? O que eu quero dizer é o seguinte: a sua conduta tem sido respeitosa o suficiente, no domingo aqui, tem sido respeitosa o suficiente que mereça a presença de Jesus? Esse eu quero colocar para você. Porque presta bem atenção, quando a gente paga para ir num show, quando a gente paga para ir num teatro, qual é o nosso comportamento? Cara, eu posso estar apertado o que for, se eu estiver no cinema, vendo um filme, eu não saio de jeito nenhum. A ideia de perder um pedaço do filme, ter que voltar no meio do filme que eu não vi ainda, me mata, eu não consigo. Não consigo. Você consegue? Não sei como é que você funciona. Mas às vezes a gente se comporta de maneira diferente quando está no teatro, do que a gente tem mais reverência no teatro do que na igreja, quando a gente está reunido. Jesus está sentado ao nosso lado, Ele está presente aqui junto conosco. Hã? Exato, Ele está presente o tempo inteiro. Até nos momentos que a gente falha, até nos momentos que a gente esquece que Ele está presente. E eu confesso que assim, eu tenho que forçar muitos momentos da minha vida, principalmente durante o dia de trabalho, para lembrar de Jesus. Porque, por mais que Ele esteja presente, às vezes eu esqueço que Ele está presente. Por mais que Ele esteja presente aqui no domingo todas as manhãs, conosco na celebração, às vezes a gente esquece e perde essa perspectiva. Mas vamos ver, que a gente não está em questão aqui, quem está em questão é a igreja de Éfeso, né? Vamos ver o que ele vai falar para essa igreja de Éfeso. Ele vai falar assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.
Jesus está dizendo: eu conheço, eu sei, é de meu inteiro conhecimento a sua conduta, o seu esforço de se integrar na missão do reino de Deus. Eu sei que vocês têm se esforçado bastante, eu sei o que vocês têm feito, eu sei o tanto que vocês têm batalhado para poder multiplicar essa igreja na cidade de Éfeso. Eu sei, eu conheço, sei o que você tem feito e sei da sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Essa igreja, quando o pastor pregava, um convidado pregava, ele falou: isso não está na Bíblia não. Essa igreja, durante a semana, ouvia novamente a mensagem no Mixcloud, que era mandado no WhatsApp da época. Eles ouviam, e se o pastor tivesse errado um texto e vacilado em alguma coisa, eles mandavam um e-mail, um WhatsApp para o pastor dizendo: pastor, não entendi, isso que você colocou ficou estranho. Essa igreja não deixava passar batido. Quando uma pessoa se levantava com algum ensinamento estranho e diferente, essa igreja apontava e dizia: isso não está na Bíblia, isso não condiz com a Bíblia. Para fazer isso, essa igreja lia a Bíblia, ela lia as cartas, ela sabia do que estava acontecendo. Essa igreja, Jesus diz: eu sei que você faz isso, eu tenho conhecimento, você tem uma prática muito boa, e você zela pelo ensino correto, vocês estão buscando um aprofundamento em me conhecer, vocês estão buscando, eu sei disso, vocês estão buscando me conhecer melhor. Vocês não deixam qualquer um entrar e falar qualquer coisa para vocês, vocês não são influenciados por qualquer mensagem de Facebook, não é qualquer videozinho de WhatsApp que conduz vocês, não, vocês têm sido pessoas firmes. E ele continua: você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus diz: eu sei o quanto você sofre por ser cristão nessa cidade, eu sei o quanto você tem sofrido por ser ético nessa cidade, eu sei o quanto você tem pago preço nessa cidade. Eu conheço isso. Eu sei que essas posturas de vocês, de serem corretos com a prática e corretos com o ensinamento, têm causado sofrimentos, e você tem se mantido fiel. Nessa época existiam associações chamadas guildas. E essas guildas, associações comerciais, por exemplo, você tinha associações comercial dos contadores, associação comercial dos pescadores, associação comercial dos açougueiros. Cada associação comercial cultuava um deus, tinha um deus específico. E se você era comerciante naquela época e você se tornou um cristão, aquelas pessoas não iam deixar você trabalhar, ninguém ia comprar de você, ninguém ia vender para você, porque eles só compravam e vendiam para quem eram os associados das guildas, que adoravam certos deuses. E o cristão que se rende a Jesus não adora outro Deus senão o Deus Criador. Então essas pessoas iam começar a passar dificuldade para comprar alimento, para vender o seu alimento. Eles iam começar a passar necessidade. E Jesus disse: eu estou vendo isso. Eu estou vendo o que você tem passado. Eu sei o que você tem sofrido. Eu sei que você não tem adotado a ética da conveniência. Eu sei que você tem estado perseverante. Eu sei de tudo isso. Eu sei da sua história. Eu sei do que você tem feito. Mas vamos falar sério? Você não me ama mais. Você trabalha para mim. Jesus disse para essa igreja: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Eu sei que você tem sofrido tanto, mas você está
trabalhando para mim. Você não tem me amado mais, você não tem mais tido prazer em estar comigo. Quando foi que você se perdeu? Quando foi que trabalhar para mim se tornou mais importante do que estar comigo? Quando foi que fazer as coisas e se preocupar com as coisas se tornou mais importante do que estar comigo? Você não tem me amado mais faz um bom tempo. Você não tem andado comigo, tem prazer em mim faz um bom tempo. Você imagina um pastor da igreja ouvir isso? Você tem trabalhado, você tem lutado, você tem feito um monte de coisa, mas você perdeu o principal. Você não me ama mais. Há quanto tempo você não se achega diante de mim e se alegra na minha presença? Quanto tempo você não chora do meu colo? Há quanto tempo você não tem mais alegria ao ouvir uma canção que fala bem de mim? Vamos conversar sério? Você não tem me amado. O relacionamento esfriou. Você se afastou de mim. Isso é a pior coisa que você poderia ter feito. Os compromissos tomaram conta da tua vida. A gente acha que Deus quer a nossa obediência. Olha o que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 6, 4 e 6, no famoso Shema. Ele diz: ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame. Só no versículo 17 que ele vai falar: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor. Primeiro você ama, depois você obedece. O convite primário é para amarmos, o segundo é para obedecermos. Não há como obedecer a Deus sem amá-lo, e dificilmente iremos amá-lo corretamente sem obedecê-lo. E Jesus continua escrevendo para essa igreja: lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se. São 3 ditames ou 3 imperativos que ele diz. Recorra à tua memória. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você deixou de me amar? Aonde foi que você trocou? Você se tornou o filho mais velho da parábola? Aonde foi que se tornar meu escravo, trabalhar para mim, se tornou mais importante do que viver comigo? Aonde foi? Quando foi a última vez que você olhou para mim e me chamou de pai? Quando foi a última vez que você olhou para mim e sentiu saudade de mim, saudade de me abraçar? Lembre-se, mude de mente, se arrependa e ponha em prática. Essa é a receita que Jesus dá para essa igreja. Lembre-se, mude de mente e ponha em prática. Se não, eu tentei entender no original o que significa essa palavra se não. Sabe o que significa se não? É tipo quando a mãe fala assim: Elisa, põe isso de volta no lugar. Se não, não precisa mais nada. Ela já sabe. Não é verdade? Se não, é isso que Jesus está dizendo. Se não, queridos, Deus pode tirar o candelabro dessa igreja, a luz dessa igreja.
Igrejas morrem por isso, porque perdem sua luz na história, porque deixam de amar a Deus, deixam de amar a Deus pelo que Ele é. Igrejas não são para sempre, mas existem igrejas que morrem enquanto estão vivas. É o caso dessa igreja. Faz muito, mas não tem o primordial. Não faz por amor, faz por obrigação. Esqueceram do Deus Criador. Deus pode sim tirar a missão de uma igreja. Deus pode sim vir e remover o seu candelabro. Nós tendemos a achar que o julgamento de Deus está reservado somente para o futuro, mas não está. Na quarta-feira passada a gente pôde perceber, olhando para a história dos juízes, que o julgamento de Deus sempre vem despercebido. Para essa igreja estava indo tudo bem, estava fazendo a obra, estava fazendo o que tinha que ser feito. O julgamento de Deus vem após um tempo de espera, não é imediato. Vem sempre após um tempinho. E é nesse tempinho que às vezes a igreja, ela esqueceu quem ela era. Deus não fez nada, tá bom. Se Deus não interveio, não tem uma palavra, não tem ninguém que está nos cutucando, então tá de boa, é isso que a gente tem que fazer mesmo, nós estamos fazendo certo. Caiu no costume, no costumeiro. E o julgamento de Deus vem sempre como consequência do pecado. Que conduta essa igreja fez de errado? Nada. Só deixou de amar a Deus, que é o centro e o propósito da igreja. Passou a viver como o filho mais velho daquela parábola. Aí Deus continua falando para essa igreja. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Algumas pessoas acham que Deus está falando que odeia os nicolaítas. Não, Deus não odeia os nicolaítas. Deus odeia a prática deles. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles defendiam que como cristãos tinham total liberdade, inclusive para se envolver com práticas de idolatria e imoralidade da sociedade pagã. O que eles achavam? Sou cristão, não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma regra, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso adotar a ética que eu quiser, porque Jesus me perdoou, e o que eu fizer Ele vai me perdoar, então não importa, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus vai vir passar a mão no meu pelo, e Ele vai me entender, e Ele vai me perdoar. O que Deus fala da prática desses caras? Eu odeio. Poucas coisas eu já percebi Deus e Jesus falar que odeiam. E Ele está dizendo que odeia aquelas pessoas que se encontraram com Jesus, estão vivendo com Jesus e acham que agora a vida está livre, não há mais regras. Posso fazer o que eu quiser que Deus me perdoa. Não é por aí. Importa sim o que você faz. Importa muito a forma com que você conduz a sua vida. Só que o mais interessante é você pensar quem foi Nicolau. Os nicolaítas são descendentes de Nicolau. E Nicolau, em Atos capítulo 6, é um dos caras de fé, comprometidos com Deus, uma vida muito próxima de Deus, que é escolhido para fazer parte dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Esse cara foi escolhido para ser líder porque ele tinha uma conduta irrepreensível. E isso mostra como uma pessoa que pode começar muito bem a vida cristã, mas se não vigiar, se não prestar atenção, ao longo do tempo se torna uma pessoa que se perde pelo caminho. E Nicolau foi um desses, que se perdeu no caminho, e os seus seguidores estavam seguindo a sua doutrina, e a doutrina dele era: depois que você aceita Jesus, pode tudo, pode todas as coisas, porque Deus te compreende, Ele te entende.
Mas não é o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Então, se eu encontro um Deus só de graça e amor, eu caio na licenciosidade, no liberalismo, nos nicolaítas. Se eu encontro um Deus só de verdade e justiça, eu caio no problema do filho mais velho e do filho pródigo. O Evangelho nos entrega um relacionamento verdadeiro com Deus Criador, que é todo graça, verdade, justiça e amor. Ao mesmo tempo que Ele é graça, Ele é justiça. Ao mesmo tempo que Ele é verdade, Ele é amor. Ele não preza a verdade acima do amor, não preza a justiça acima da graça. Está tudo alinhado, tudo equilibrado. Justiça, graça, amor e verdade. E ele termina, Jesus termina dizendo para João: escreve aí, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Está escutando? Está prestando atenção? É um tipo de acorda para a vida. Deus nunca disse que não importa o que fazemos, importa e muito. E eu quero convidar você a refletir no seguinte: como anda o seu relacionamento com Deus? Como está seu amor por Deus? Que nível? Como é que você avalia? Você deixou para lá o seu amor por Deus? Como é que está? Onde foi que talvez você tenha se perdido? Que tal se arrepender e mudar de caminho? Que tal se arrepender e mudar de caminho? Vamos juntos voltar às práticas, voltar a praticar. É uma avaliação que eu preciso fazer. Se Jesus vier para falar dos bastidores que têm acontecido no coração dessa igreja, que tipo de carta ele escreveria? Que tipo de fala ele falaria sobre a igreja presbiteriana de Valinhos, o grupo Valinhos? O que ele falaria sobre você? O que ele falaria sobre mim? Graças a Deus, sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo de voltar atrás. Eu queria te dar um tempo para você meditar sobre isso, para você pensar sobre isso, falar com Deus sobre isso. Feche seus olhinhos, faça suas preces, faça suas orações, fale com Deus.